Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua palavra em 2º livro de Timóteo. Os irmãos hoje estão a trabalho viajando. O irmão Milton está um pouco mais distante hoje. Um abraço ao Milton e a sua família, a sua casa. Aos irmãos que não puderam estar aqui hoje conosco. Queremos agradecer a Deus pela presença de todos. Vamos olhar aqui então a palavra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Amém? Vamos ler juntos, 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é divinamente e devidamente também, né? Mas divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Gostaria ainda de ler mais dois versículos atrás, então 3:14 em diante. Vamos ler novamente, do 14 agora em diante até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que lhe foste inteiramente inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém. Senhor, nós nos inclinamos à Tua palavra agora, Senhor, e declaramos que estamos sensíveis, queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Pai, perceber o que o Senhor quer para nós nesta manhã, e declaramos em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que se levanta contra esta palavra que é enviada para nós, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos cativo todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, nós conhecemos e temos ouvido bastante e sabemos que o Senhor é conosco e tem nos levado a compreender grandes coisas, né? E, por incrível que pareça, as grandes coisas são as mais elementares possíveis. Às vezes eu mesmo ficava esperando alguma revelação da reveritude revelada, e Deus age nas coisas menores e pequenas, né? Ele trabalha com as coisas loucas para confundir as sábias. Então, quanto mais simples e elementar as coisas são, parece que Deus gosta disso e usa destas coisas, né? Para nos mostrar que quando nós somos pequenos e dependentes dele, assim devemos viver, na dependência do Senhor. E nós falamos algumas semanas, umas ministrações atrás, sobre o Deus em cuja presença estou, né? Quando Elias fala isso, Eliseu falou isso, alguns homens do Senhor falaram isso, Paulo também disse isso. O Deus a quem sirvo no meu espírito colocou isso de uma forma muito prática e muito vivenciada. E eu creio que o Espírito Santo está nos guiando nesses dias a voltarmos a esta experiência, né? Madame Guion tem um livro antigo, né? Praticando a Presença. Se você não leu, leia esse livro, muito bom. Mas Deus está levantando vários movimentos hoje em dia, nos dias atuais, para que voltemos a esta prática, a essa percepção clara de não apenas visitarmos a presença, ou de deixarmos a presença nos visitar, mas de vivermos na presença o tempo todo. De estarmos conscientes de que o que pensamos, o que falamos, o que agimos, o que estamos experimentando naquele exato momento, neste exato momento, nós não estamos em um lugar diferente a não ser na presença. Que essa presença seja expressa a cada gesto, a cada expressão nossa, ela possa transmitir e vir carregada da presença, por conta da nossa consciência de nela estarmos e nela praticarmos, nela vivermos em todo o tempo. E o Espírito Santo tem nos levado a perceber que o quanto nós estamos carentes de voltarmos a esta consciência e muito mais ainda a esta prática. E a palavra de Deus, na sua mais básica funções e numas delas mais elementares, que nós acabamos de ler aqui,
que toda a Escritura vem da parte de Deus e ela tem função, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. E muitas vezes eu e você nos achegamos à palavra e tiramos delas algumas verdades e a nossa alma se aquieta, se alimenta, é muito gostoso, é muito prazeroso, mas a gente não persiste ou não permite que o proveito desta ministração ou dessa verdade seja pleno no meu ser, no seu ser, de forma contundente, de forma mais abrangente. Como assim? Aqui a palavra nos diz que ela é proveitosa, primeiro para ensino. Então, quando eu e você ouvimos uma verdade, ela vem e nos traz luz, ela nos traz clareza, ela nos traz uma direção. Então ela nos ensina. Mas simplesmente para dizer que aprendemos? É mais uma informação? É mais uma teoria? Não. Quando eu e você encontramos com algo que é a verdade, a primeira coisa que essa verdade faz é nos confrontar. Porque se é uma verdade que praticamente eu não sabia, ou não estou praticando esta verdade, a primeira coisa que ela faz é me confrontar. Em Hebreus 12:1 diz que nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, somos, portanto, indesculpáveis diante do Senhor. Mas que grande nuvem de testemunhas é essa? Os heróis da fé de Hebreus 11, onde começa a falar da fé e de tudo que essas pessoas viveram e praticaram, e por conta destas vidas, nós hoje não temos desculpas. Nós hoje não temos o que argumentar, não, porque o senhor não sabe a minha situação. Vai ter alguém na palavra, todos esses homens e mulheres aqui descritos, com certeza, se você não se identificar só com um, mas com vários ou com todos eles têm ali todas as situações possíveis e imaginárias que eu e você podemos viver. E se cada um deles ainda não for o suficiente, Jesus o é. Aleluia. Porque ele passou por tudo em amor a nós. Eu tô com vontade de chorar, sabe? Ei, que bacon. Chore, irmã. Eu já lembrei. Amém. E a verdade de Senhor, ele nos confronta, ele nos traz a luz. E essa verdade, ela nos traz, então, tem que nos trazer um posicionamento. Oh, aleluia, Pai, a presença do Senhor. Por isso que nós temos orado, clamado, chorado, e assim está, aleluia. E a palavra de Deus, então, quando vem como verdade, ela nos traz luz. E eu agora preciso entender que ela me confronta e ela me traz uma repreensão. O que eu vou fazer com relação a essa verdade? Eu preciso agora permitir que essa verdade ela entre em mim e me trazendo essa repreensão, eu ouvindo essa repreensão. O Senhor só não nos repreende por repreender, Ele não aponta o dedo para mim e para você, Ele não nos julga para destruição, mas Ele nos traz e nos chacoalha e nos chama para a vida. Tudo que a palavra de Deus nos faz é trazer vida. E vida em abundância, uma vida diferente, uma vida que nos faça enxergar aonde não enxergávamos, que vivamos de verdade. Então, quando eu ouço uma verdade, esta verdade traz para mim um ensino, e traz para mim uma repreensão, e traz para mim uma correção. Ok, eu entendi que eu não estou praticando esta verdade, eu entendi que eu estou vivendo meia verdade, não estou vivendo ela completamente. O que eu vou fazer agora? Qual a minha postura com relação a isso? É o que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora fica claro o que Jesus dizia, você está ouvindo, então, em ouvindo, ouça de verdade, faça algo com aquilo que você ouviu. Pratique a verdade que está te confrontando. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que praticava adultério, pare de adulterar. Jesus estava falando, a quem tem ouvidos ouça. Então a palavra de Deus traz a verdade me repreende, mas ela me traz também correção, ela não me vem para matar, mas ela vem para trazer vida e paz. Amém. Paz. Tudo que sai da boca de Deus é paz, é vida, é consolo, é direção para mim e para você. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O Senhor me leva às águas tranquilas, é paz que o Senhor tem para nós. É vida e vida em abundância. Mas às vezes eu e você não estamos entendendo que este processo de ensino, repreensão e correção é para que possamos avançar ainda mais, a fim de que o homem de Deus, ou seja, o nosso espírito, o homem interior, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O Senhor então está nos forjando, nos preparando para uma boa obra.
nos preparando para que, em nos transformando pela verdade que em nós é implantada, podemos ler de novo em Tiago, capítulo 1, 21, acolhendo com mansidão em vós a palavra poderosa. Vamos ler lá rapidinho. 1, 21. Tiago 1, 21. Tiago 1, 21 diz assim: pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar, as vossas almas. Qual é então o processo de salvação? Ela traz uma verdade, ela me traz uma repreensão, ela traz uma correção. E essa correção vai me educar para que eu possa crescer em justiça. Para que eu possa então, em Cristo, estar em Cristo. Ainda essa semana, num grupo de pastores, fizeram a seguinte pergunta: como é que é isso, então, se os dons de Deus são irrevogáveis e a unção é irrevogável, foi dado o dom da fé, mas se a pessoa, então, não pratica essa fé, ela vai perder a salvação? Então a salvação se perde? E como é que é isso e tal? E jogou lá para discussão. E aí eu até orei a respeito disso. Falei, Senhor, é justa essa pergunta, né? Há muita confusão, há muitos entendimentos a respeito disso. A questão de salvação e de reino, mas o dom da fé, dentro daqueles dons que vêm pelo Espírito Santo, e o Senhor dá a alguns homens, a palavra de Deus, Paulo nos ensina a procurar com zelo os melhores dons. Então há dons para curar, há um dom de fé, que é um dom específico para que algo especificamente pela obra de Deus seja completo, seja feito. Mas este é o dom. Mas agora a fé, como algo primordial, como algo natural, Deus nos deu. Isso está escrito em Romanos 12, versículo 3, que a cada um de nós é dado uma medida de fé. Então, a cada um avalie conforme a medida de fé que Deus te entregou. E se nós nos exercitarmos esta fé, crescemos nesta fé, a nossa vida e a nossa salvação, porque a salvação é pela fé, então você não a perde. Você vai usar a fé o tempo inteiro, seja para ser salvo ou não. Você pode apostatar, muita gente diz, ele citou esse texto sobre apostatar da fé. Quem apostata da fé é porque realmente ainda não experimentou essa presença. É porque ainda realmente não teve um encontro real com o Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo. Porque quando você experimenta isso, nada mais vai te satisfazer. Nada mais vai te deixar pleno. Nada mais vai trazer a você uma percepção de quem você de fato é, de onde você veio e para onde você volta. Em nome de Jesus, que é dele, por ele, para ele. Nada mais, nada. Não importa o que você pode ter experimentado ou querer experimentar, nada vai te sustentar como a presença dele. E aqui a palavra dizendo, você e eu precisamos entender que a palavra, cada vez que nós lemos, cada vez que nós orarmos, cada vez que nós nos voltarmos para a palavra e para o Espírito Santo que nela habita, porque Jesus falou que a letra mata, né? Somente a letra vai matar, mas o Espírito que há nela que vivifica. Porque você pode ler e não compreender. Por isso que Jesus falava, eu vos digo, vocês não entendem. Está cego os olhos do vosso entendimento. E Paulo ora, eu peço que vocês tenham clareza, que se abram estes olhos do entendimento, que vocês compreendam a largura, a altura, a profundidade, o comprimento de tudo aquilo que o Senhor tem para vocês, o amor e a graça de Deus sobre vocês. E aí nós começamos a entender que, às vezes eu e você, quando nos achegamos à palavra, nós não estamos nos permitindo que este processo seja, de fato, algo contundente, algo perene, algo que aconteça sistematicamente. Porque a salvação é um processo. Existem eventos, Deus age por eventos e por processo. Ele é um Deus de processos, porque Ele é um Deus de princípios. E este princípio, Deus nunca vai mudar. Então a palavra é inspirada por Ele. E aí eu tenho que entender que eu preciso viver, independente da circunstância, da situação que eu estou sob julgo, sob pressão, eu preciso desse processo em mim, eu preciso lembrar do que a palavra de Deus tem para mim. E aí, eu gostaria de compartilhar o que aconteceu com um homem chamado Davi. Né? O que será que aconteceu com Davi? Foi tudo as mil maravilhas na vida dele? Não, não foi. Vamos ver lá em 1 Samuel, se você tem aí a sua palavra. No livro de 1 Samuel,
capítulo 21. O que aconteceu aqui? Vamos ver o texto e o contexto de 1 Samuel, amém? 1 Samuel. Capítulo 21. Davi foi ungido rei. Deus escolheu a Davi porque rejeitou a Saul. Saul se preocupava com a aparência, se preocupava com o que os outros diziam e não com aquilo que Deus falava. Ele não se preocupava com a verdade da palavra. Oh, aleluia, está esquentando aqui. E ele, preocupado com essas coisas, Deus rejeitou a Saul, diz a palavra, e ungiu a Davi. E ao ungir Davi, rei, Davi não era rei, ele era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, e assim continuou até o advento da guerra, quando ele derrota Golias. E ao derrotar Golias e voltar, logo que ele derrota, já começou um problema, porque as multidões e as mulheres cantavam, Saul derrotou os seus 1000, mas Davi os 10 de milhares, os seus milhares, e Davi os 10 de milhares, ou seja, 10 vezes mais para Davi. E isso irritou o rei milhões de vezes. Gerou nele ciúmes, gerou nele uma situação, insegurança, porque ele já era um cara bem seguro, né? Imagina, se escondeu atrás de burros e tal. Bom, enfim, de mulas, né? Vamos voltando aqui. Davi então está no momento que ele está lá servindo o rei, e o rei aí acaba não tolerando mais a Davi e tenta agora matar, e Davi foge da presença do rei. E nessa fuga, Davi faz uma aliança com Jonatas, havia ali uma identificação de propósito, de chamado, e eles criaram ali uma grande amizade, e Davi está fugindo. E em Davi fugindo, chegamos aqui no capítulo 21, vamos ver o que aconteceu. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Ok? Versículo 1. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe, por que você veio sozinho, ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém saiba desse negócio pelo qual te enviei e o qual lhe ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, o que tens na mão? Me dá 5 pães, ou o que se achar. Então respondeu o sacerdote a Davi, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres, respondeu Davi, sim, deveras as mulheres foram nos vedadas por 3 dias, quando eu saí. Os corpos dos moços não estão imundos, se tal se desse em viagem comum, quanto mais será agora no santo são hoje. Versículo 6, então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os da proposição, que se tiraram diante do Senhor no dia em que eram trocados por pão quente. Ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, e o seu nome era Doeg Edomeu, chefe dos pastores de Saul. Perguntou Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era urgente. Lógico, queria matar ele, perna tá quem tem, né? Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Eleá, está aqui envolta num pano de trás da estoa sacerdotal. Se a queres tomar, toma. Não há outra aqui senão essa. Disse então Davi, não há outra semelhante a essa, então me dê. Dá-ma. Davi levantou-se e fugiu naquele dia diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Foi parar em outro lugar, em outro reino, passou a fronteira, está agora em outro lugar. Porém os servos de Aquis lhe disseram, para quem? Para o rei. Não é esse Davi, o rei da sua terra? Não foi este que cantavam nas danças dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi considerou estas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Ele teve o quê? Medo. Davi, é esse mesmo, o mesmo Davi, que nós já o falamos e conhecemos. Olha o que ele fez no versículo 13. Pelo que ele se contrafez. Diz alguma versão aí diferente? Tem algum outro termo? Se contrafez? Na presença deles, fingiu que estava louco. Exato. Ele se contrafez nos olhos deles, se fingiu-se de doido na mão deles e esgravatava nas portas. Na outra versão diz que batia com a sua cabeça na porta da cidade e deixava correr saliva pela barba.
Aí disse Aques, versículo 14, aos seus servos: bem vedes que este homem está louco? Por que trouxeram ele para mim? Me faltavam doidos aqui para que vocês me trouxessem o que fiz a este que fizeste doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Vocês estão de brincadeira, né? Estão me tirando. Eu trouxeram um cara aqui dizendo que ele era o rei. Isso aqui não deve ser aquele cara que matou o Golias, não é possível. Mas olha o que diz o versículo 22. Então, capítulo 22, versículo 1. Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que eram doidos, que se achavam em aperto, os endividados, todos os amargurados de espírito. E ele ali se fez chefe dessa turma legal. Eram com ele uns 400 homens. Davi, o homem que tinha uma promessa, que foi ungido, que não fez nada de errado, que matou um homem que estava afrontando Deus vivo, pôs em liberdade uma nação inteira, tirou, rompeu um jugo, foi o primeiro que matou gigantes. Depois dele começaram a se matar gigantes na terra, toda a família de Golias foi sendo morta, os irmãos de Golias. Você pode ler lá depois sobre os valentes de Davi e ver o que eles fizeram. Porque quando um consegue, abre o caminho para os demais. Assim como Jesus venceu a morte, nós vencemos a morte. Assim como Jesus ressuscitou e venceu o pecado, nós ressuscitaremos com ele e vamos vencer o pecado. Aleluia. Quando um consegue, Deus usa primeiro o natural, depois o espiritual. Diz em Coríntios, e nós estamos aqui para fazer as mesmas obras e maiores do que Jesus fez. Aleluia. E Davi está aqui no meio dessa situação, no meio dessa circunstância, mas ele ouviu a palavra, ele percebeu e tinha esse processo dentro do seu coração de ouvir a verdade de Deus, de entender que ela era repreensão e correção do seu caminho, mas ele estava no meio de uma situação ali, e para não se levantar contra o ungido de Deus, se você for ler depois disso, ele vai ter duas oportunidades para matar o rei Saul, e não o mata em duas ocasiões. E ele preserva a vida de Saul. Uma, Saul está no acampamento dormindo, e outra, Saul vai aliviar o seu ventre. Que situação ridícula. Meu Deus. Mas ele está lá e poupa. Eu não sei se eu faria isso. Eu não sei se você, eu não sei. Eu de mim, eu não sei. Só Deus mesmo. Enfim. E Davi nessa circunstância. Mas sabe qual foi o fruto dessa circunstância? Ele se fazendo de louco, tendo que salvar a própria vida, por uma estratégia que eu creio que o Espírito Santo deu para ele. Como é que ele ia negar que ele era ele? Né? Como é que ele... Não sou eu, não. Ele sabia que ele era Davi. E as pessoas o reconheceram. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele falou, não, realmente ele é Davi. Mas ele ficou doido. Matou Golias, ficou louco. Ele deu ali, e você vai lendo a palavra depois. Paulo nos ensina isso no Novo Testamento. Eu me faço sábio com os sábios, nécio com os nécios, doente com os doentes, louco com os loucos. Né? Porque o Espírito Santo, ele usa essas coisas para trazer em nós luz. E olha o que saiu dessa circunstância. O que gerou depois em Davi. Eu acho que ele teve bastante tempo lá na caverna de Adulão. Quer saber qual foi o fruto disso? Abra aí sua palavra em Salmos capítulo 34. Olha o que a palavra gerou na vida de Davi, mediante até essa própria circunstância e situação que ele viveu. Quando ele fez de doido e fugiu. É o último texto que vamos ler hoje. Salmo 34. Diz assim: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, até quando eu preciso passar por louco. A minha alma se gloriará no Senhor, e os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores, de cada um dos medos que eu tinha, de Saul, de Aques, do próprio sacerdote, daqueles que estavam me julgando como louco. O Senhor me ouviu. Livrou-me de cada um dos medos interiores. Orei e olharam para Ele. Olhai para Ele, sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu.
e salvou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai, vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta de coisa alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta, aleluia. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e que deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os que são contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Aleluia. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia. Oh, quando eu e você percebemos que viver na presença, que estar diante dele em todo o tempo, até quando precisamos passar por loucos neste mundo, por uma estratégia que o Espírito Santo vai te dar. O fruto disso tudo está aqui. É o momento que Davi gera este salmo, que Davi compõe esse salmo. Olha o contexto que ele está vivendo. A gente acha que Davi estava ali com a sua arpinha, cheio de frutinhas no seu pé, pessoas o abanando, né? Vento a favor, ele na sombra, um sol de não sei quanto no deserto, e de repente vinha uma inspiração e ele ali compunha os salmos. Não foi assim. O Salmo 51, você bem sabe como foi, a circunstância que foi. Este salmo agora, ele está fugindo da morte. Exército seguindo, o rei querendo matá-lo. E toda a promessa e toda a palavra que foi dada, e as verdades da palavra que estavam com ele, ele não as negou, mas ele foi deixando que essa palavra fosse trabalhando nele, fosse trazendo a ele ensino, repreensão, correção de rota, para que ele entendesse que não era na força dele, não era na glória do braço dele, e que ele estava sendo mesmo injustiçado neste momento, mas a glória do Senhor sobre ele iria fazer a justiça. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa defesa, o Senhor protege o justo, o Senhor é que guarda. Nada pode alcançar o justo. Ele fugido, sem roupa, sem arma, sem comida, nada faltou a Davi. Amém. Nada faltou a Davi. Não tinha um exército. Tá bom, Deus mandou um exército. Não, mas não tem PhD, não tem currículo, não tem gente aqui gabaritada. Eles são a matéria-prima que a minha palavra vai usar para fazer deles os grandes homens e valentes que foram. Ou a quem o Senhor está colocando do seu lado? Você está avaliando como isso? Qual o coração? Ah, Deus, eu precisava de alguém um pouco mais em condições. O Senhor só manda gente pé rapado? O Senhor só manda mais necessitado que eu, Deus. Como é que é isso? Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um projeto. E nós precisamos compreender o que a palavra de Deus, nesse propósito, nesse projeto, está gerando, querendo gerar em nós. Para que nós possamos, desta maneira, viver e entender. Davi entendia que todo o tempo ele estava debaixo da autoridade e vivendo na presença do Deus Altíssimo. Amém. E no momento que ele não fez isso, que ele não praticou isso, ele caiu. E ao cair, ele identificou o seu erro, identificou a sua queda e voltou a praticar a presença.
para nunca mais viver no pecado. Ele é um exemplo para mim e para você. Ele é um homem usado como referencial na palavra, porque ele tinha um coração voltado para o Senhor. Que assim nós façamos o mesmo, que nós possamos escrever os outros Salmos 34, na minha e na sua história. Que as nossas aflições e angústias gerem em nós este conteúdo, essa vivência, essa clareza, essa consciência viva de que perto está o Senhor. Amém. Perto está o Senhor. E o seu anjo nos livra, porque nós o amamos, nós o buscamos. E que nada teremos falta. E que todos os temores e angústias que estão em nós, Ele está atento para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa voz, a estender a sua mão forte, nos levantar, nos resgatar da morte e nos trazer para a vida. E estando nós em sua presença, e vivendo nesta presença, e praticando esta presença, Ele nos colocará onde Ele quer, seja no deserto ou seja num trono. Não importa, o importante é estar na presença. Aleluia. Permitir que esta palavra que vem, ao ouvirmos a verdade, possamos, como Jesus disse, quem ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Pratiquemos e deixemos este processo de repreensão, de correção, de educação na justiça, o ensino dessa palavra, gerar em nós o que o próprio propósito dela veio para gerar. Homens, como diz aqui no texto que lemos em Timóteo, que o homem de Deus, a mulher de Deus que está em nós, que é perfeita, aleluia, é perfeita, é perfeita. Você e eu somos perfeitos aos olhos do Senhor, porque nós estamos sendo vistos em Cristo. Amém? Amém, Jesus. Que possamos compreender que nenhum destes homens e mulheres que aqui está viveram um mar de rosas, mas viveram, e a vida é para ser vivida com todas as suas mazelas, com todas as suas bonanças, com suas tempestades. Mas o importante não são essas coisas exteriores, mas o que está lá dentro. E a palavra de nós, de Deus em nós, é poderosa, aleluia, para gerar em nós o que o Senhor quer. Amém? Possamos ser ensináveis, moldáveis nas mãos desta palavra. Que ao orarmos a palavra, que entendemos a palavra, possamos de fato olhar para o Senhor e não sermos confundidos. Não deixar que as angústias desta vida nos tirem o foco, criem um devaneio, mas que possamos, ainda que passemos por loucos, fazermos isso diante da presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra e nós declaramos, Senhor, que ela cumprirá o que te apraz. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude nas nossas debilidades e fraquezas. E que possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua repreensão, ouvirmos, Senhor, e acolhermos. E permitimos, Senhor, e comecemos a andar na correção desta palavra. Para que assim sendo, ó Pai, possamos avançar no ensino e na maturidade do homem de Deus que é perfeito. Do teu Espírito em nós. Oh, em Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da glória, aleluia. Seja assim, ó Deus, comigo, com cada um dos meus irmãos, neste dia de domingo. Obrigado, Pai, pela glória do teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um que está nos ouvindo, a sua família, a sua casa. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor prospere a tua vida, a tua alma, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a semana que vem.